close till I get up. Time is Olá, amigos! Esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança, está no ar mais um Node. Meu nome é Heitor e trabalho na área de segurança da informação. Hoje temos um convidado que vai falar sobre gestão de TI focada no usuário final. Aqui comigo estão meus amigos Marcelo Borges e Bruno Severo. Começar pelo nosso amigo que tem nick de hacker russo. Salve, Marcelo, tudo firmeza com você? Que burro! Esqueci de desmarcar aqui o microfone. E aí? E assim comecei a minha noite. Boa noite, galera. Muito bom, Marcelo. Dizem que o silêncio vale mais que 1000 palavras. Você falou muito, então. Muito obrigado. E você, Bruno, tudo bem com você? O dia foi muito severo. Conta aí pra gente. Olá, todo mundo. Um dia tranquilo hoje, como sempre. Mas e aí? Hoje o assunto é gestão de TI na ponta, né? Já até preparei uma ponta aqui pra gente ir falando. Amigos, abram o Windows, mas fechem as portas que o nosso convidado está na área. Salve, Gustavo Bux, tudo bem com você? Fala um pouco de você, do que você faz. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Então, pessoal, eu trabalho numa empresa há aproximadamente 20 anos, tá? O nome da empresa é Interop Informática. Eu já saí da empresa e retornei em algumas oportunidades. Retornei em 2017. Voltei para ser coordenador de equipe numa empresa privada, onde eu liderava uma equipe de aproximadamente 20 pessoas, né? Hoje, atualmente, eu tô como gerente de suporte, tá? Eu gerencio um setor como um todo, mas eu sou responsável por parte do setor, né? Responsável por pessoas, por tecnologias, por recursos, né, na verdade, tá? E atuo também gestionando contratos, né? Fazendo gestão de contratos mesmo, pegando o contrato na mão mesmo, o papel, e lendo todo o contrato, né? Então eu atuo na operação como um todo também, né? A parte da operação. Na verdade, eu tenho atuações como gestor e atuações como coordenador, tá? Bastante trabalho, tá? Bastante mesmo. O setor é grande, atende diversos clientes, né? Vou falar um pouco do meu dia a dia, tá? Até agora, 8h11, eu tava atuando no sistema aqui, numa ferramenta de ITSM, é a ferramenta onde recebemos demandas de um cliente X, tá? São solicitações de serviço e incidentes, tá? Essa ferramenta desse cliente, eu recebo, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu recebo demandas não só de responsabilidade da Interop, né? Da empresa no qual eu atuo. A gente recebe demandas de tudo que é área. Então, a parte de triagem a gente faz. Então, tu pensa que tudo que é solicitação, e até solicitações que não envolvem TI, passam por nós ali. Então é bem complexo, tá? O conhecimento que tem que ter em cima dessa ferramenta de ITSM é bem vasto, né? A parte de treinamento das pessoas que estão entrando é longa, tá? O Bruno que tá aí presente conosco, ele atua nessa ferramenta, mas atua muito pouco. Hein, Bruno? O suficiente. Não, é que eu digo assim, a parte da triagem mesmo, que ela é bem complexa, tá? Porque às vezes uma demanda, ela entra para nós, ela passa por, sei lá, 5 setores, né? Ela pula para um setor, por exemplo, uma demanda de criação de usuário, tá? É criada uma demanda e depois ela é desmembrada em 5 demandas. E como a ferramenta ela não é
é muito amigável, não tem a possibilidade de abertura de demandas filhas, né? Só para ter uma ideia. Se eu tivesse isso, ia ser muito mais fácil. Mas não, eu recebo uma demanda e eu tenho que criar mais 5. Você disse que você é o gerente, né? E Isso, sou aí, gerente. você que decide quem pega os tickets? É uma ferramenta de ticket? É uma ferramenta de ticket, perfeitamente. Perfeitamente. E é você que direciona a prioridade, essas coisas? Não sou eu que faço escalonamento. Óbvio que eu ajudo, né? Tiro algumas dúvidas. Eu gerencio a operação como um todo, né? Eu auxilio nessa parte aí de definição de filas, quem que vai atender. Em si toda a parte da equipe de service desk, né? Ali, né? E o foco principal até é o acompanhamento do tempo de vida de cada demanda, né? Que eu sempre, é uma coisa que eu sempre falo, né? Cara, tu pegou uma demanda, ou tu tem que atender, ou tu tem que tirar ela do teu colo, né? É uma coisa que eu sempre reforço com a equipe, né? No geral. Então a gente acompanhar aquele ciclo de vida, né? Da demanda até ela ser encerrada, ou de tirar ela da fila da nossa central. Quando eu digo da fila da nossa central, é da nossa fila, né? Encaminhar para a fila do responsável, né? E não ficar perdendo tempo ali com a demanda em si, né? Mas é uma ferramenta de ticket, é uma ferramenta, na verdade, ela é uma ferramenta que ela é mais que de ticket, tá? Ela é uma ferramenta como um RP que ela integra vários setores e tem um módulo de ticket ali. Ela tem vários módulos, na verdade, tem esse módulo de ticket, né? Ah, ok. Não, eu perguntei porque eu também lido, né, com algumas ferramentas desse tipo e tal, e ali, parte do dia, né, claro que a parte do meu serviço é facilitar um pouco o serviço do time de execução, vamos dizer assim, que às vezes a Sim, gente sim. traduz as necessidades da gerência e assim vai e tal, né? E aí fica essas coisas. Mas eu ia te perguntar se você participou dessa implantação, foi difícil? Assim, ou já participou de uma implantação, tem algum caso maneiro assim, que vai ser Ah, desafiador e por aí vai? dessa implantação em si, do início, eu participei muito pouco, mas sim, já participei de implantação. Mas tu diz implantação de ferramenta de ticket ou quer outra implementação? Nessa linha de gerenciamento mesmo, né? De Sim, sim. plantar, assim, às vezes. Porque tem muito lugar eu costumo brincar que é caótico. Chega lá, não tem organização nenhuma, e você tem que passar com uma ferramenta, com alguma coisa assim, e organizar tudo, né? Então, Assim, implantação, principalmente de ferramentas de ticket, é um trabalho contínuo, né? Envolvendo processos, né? Processo, procedimento, desenhando os processos, né? Na verdade. Sim, eu já participei, inclusive de ferramentas de ticket e incluindo todo o catálogo de serviços, né? Porque, enfim, trabalhei em ambientes distintos, né? Hoje eu já atendi indústrias, companhia de saneamento, companhia de impostos, enfim, tudo que é tipo de empresas, né? Então, na verdade, a base é a mesma, né? Mas empresas têm suas peculiaridades, né? Eu trabalhei já em ambiente que tinha tecnologia da informação com tecnologia da automação, a parte de robótica, que foi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, certo? E atuei bastante nessa parte no início da implantação, né? Então, principalmente desenhando todos os processos, né? Auxiliando no desenho dos processos ali e no catálogo de serviço, implementando o catálogo dentro da ferramenta de ticket, a ferramenta de ITSM, né? Que hoje a gente chama muito de ferramenta de ITSM, né? Essas ferramentas de ticket, né? Então, sim, eu já participei de algumas implementações também de ferramentas de ticket. O TRS, o TRS foi uma das principais que eu atuei. Deixa eu ver o que mais que eu. Ferramentas de TSM. Hoje eu trabalho com SC Suite. Eu tenho uma outra que é livre na internet.
Agora eu não lembro o nome, mas de repente. GLPI não, né? Ah, o GLPI, claro, muito bom. GLPI, já trabalhei com GLPI e gostei bastante. Pois é, GLPI é bacana mesmo. É, muito bom, mas o ATRS também é mais ou menos o mesmo nível ali. A ferramenta, ambos são muito boas. A ferramenta que eu atuo agora, na verdade eu atuo mais com mais de uma, né? Porque eu atuo com a ferramenta do cliente e atuo com a ferramenta interna nossa, né? Temos equipes distintas dentro da empresa, né? Temos várias verticais dentro da empresa. Eu, como um cara antigo, eu conheço todo esse ecossistema da empresa, né? Tudo que a gente tem de serviços, produtos, pessoas, né? Então eu trafego em todas as áreas, né? Em todas as verticais da empresa, né? Interessante. Então você conhece tudo ali. Eu queria saber de você, Gustavo, falando nessa parte de gestão de TI, qual que é o maior desafio para fazer a gestão de TI ali no end user? O fator humano costuma ser um complicador para fazer o que tem que ser feito? Como que é? É, assim, uma das dificuldades que a gente tem é manter as pessoas motivadas, né? E nós que trabalhamos com usuário, a gente trabalha com pessoas, né? A gente atende clientes, né? Pessoas, né? Então, veio a pandemia, veio muita coisa, sabe? Eu acho que com a pandemia veio também essa parte de esgotamento profissional, porque a gente na parte da TI, não sei para vocês, mas a gente teve uma demanda muito alta aqui e um contingente bem complicado, né? Então, o pessoal com cansaço físico e mental, eu não sei como é que eu consegui tocar e ficar firme na pandemia, porque tinha semanas que 90% do quadro tava com Covid e... Mas eu sempre procuro ter um diálogo com a equipe, tá? É um pouco complicado porque são muitas pessoas. O Bruno aí é prova disso. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder. E... Mas principalmente também tu manter motivado perante ao mercado, né? A pandemia foi indo embora, o mercado deu uma aquecida boa. Eu perdi muitas pessoas, eu tive muito turnover aqui, que é a rotatividade, né? E então, assim, eu procuro ter um diálogo, uma relação boa com os funcionários, né? Porque a gente tem que manter uma produtividade e a gente que trabalha com pessoas, a gente tem que ter paciência. Isso eu sempre digo para os guris, isso faz parte do nosso perfil. A gente não, ali a gente não é dev, a gente trabalha com problemas, com solicitações de serviço e problemas. O cara não está conseguindo, então a gente é o cara que vai lá resolver, entendeu? Só que a gente tem que ter, a gente não pode deixar de ser gentil, né? Óbvio que às vezes a gente tem que ter um jogo de postura ali. Tu pega um usuário que é um pouco mais paciente, dependendo da empresa que tu pega, muda muito o nível, né? O nível das pessoas muda muito, né? Eu que já atuei em vários clientes, eu sei que muda, né? Tu atender num CMS da vida, vamos supor que os caras lá estudaram 10 anos para fazer um concurso e tu atendendo uma prefeitura, né? Muda bastante. Infelizmente muda, né? Não é preconceito, bem longe disso, mas muda bastante. Então, essa parte de motivar é bem difícil, até porque envolve também salário, envolve custo. O custo está vinculado ao valor do contrato, então às vezes não tem gordura, né? Então tem que ter todo um contexto, né? Tem que ter um clima legal, enfim. E que nem aquele tem um ditado, né, que falam que é, como é que é? Tu xinga, mas tu vai fazendo um carinho junto, entendeu? Mais ou menos por aí. O famoso morde-a-sopra. É isso aí, Pode é dar isso aí. foco, né? É. Ô, Gustavo, Oi. nessa linha aí, assim como tu citou, por causa, vamos dizer assim, da pandemia, desse aquecimento do mercado, há uma certa rotatividade.
Sim. E a gente sabe que essa parte de gestão, essa parte de atendimento aí de usuário, ela é uma ponta onde geralmente muitos entram e saem, há uma rotatividade grande. Ela é o canal de entrada para muitos que fazem a carreira na TI, como tem alguns que estão ali que já têm um certo know-how. E como é que é esse meio pra ti que tá um pouquinho acima de ter que lidar com aquele cara que entra sem experiência, cru, e ao mesmo tempo lidar com aquele cara que já tá há 15 anos de mercado ali e cheio de cacoetes? Assim, assim, é uma coisa que eu costumo não ter problemas com essa diferença. Por quê? Um cara que é novo, que eu sempre digo, né, cara, 50% é vontade, 50% tu tem que ter de conhecimento, tá? Mas o principal é a vontade. Porque eu tenho pessoas ali que chegaram, eu tenho uns cases bem legais de sucesso ali, sabe? De pessoas novas que chegaram ali, dominaram o ambiente, que viraram referência ali pra mim. Eu peguei um estagiário do INCRA. Eu tava fazendo estágio no INCRA e tal, o pessoal me mandou o currículo, eu trouxe o cara. Cara, os caras eram apaixonados pelo cara. Todo mundo, assim, a nível geral, dentro da empresa, o cliente e tal. Ele acabou indo embora fazem umas 3 semanas, né? Então, cara, ele é um cara novo, chegou ali. Eu vi que ele não ia ficar muito tempo, porque ele era acima da média, né? Conhecimento, de postura. O cara era assiduidade, questão de horário. O cara era totalmente acima da média, né? E os caras mais velhos são poucos que eu tenho ali, mas tenho alguns, né? E cara, tem que ter jogo de cintura, né? Porque o cara ele já vem com uma bagagem, né? Ele já vem com os cacuetes, ele já tem aquelas manias, né, que é difícil tirar. Mas cara, é na conversa, né? Sempre no diálogo. Ó, cara, eu preciso que tu me ajude nisso, eu sou muito disso, né? Cara, assim, eu me considero um líder, né? Eu sempre digo, eu não sou o chefe, eu sou o líder aqui. Quando o time não tá bem, quem é o cara que cai primeiro? É o técnico, é o líder, né? Então eu sempre procuro passar isso pro pessoal, né? Cara, e fazer um clima legal, ter um clima diário bom, assim, descontraído, sabe? Um clima de coletividade, de um ajudar o outro, de passar aprendizado, né? O que eu tenho feito até para fazer uns ajustes aí na equipe, eu tirei alguns do home office e trouxe para o presencial, né? Eu fui para os KPIs ali, para os indicadores de desempenho, e vi que não estava muito legal ali a questão da produtividade, que eu consigo ver, né? Por exemplo, assim, ó, a tua produtividade, Bruno, eu não preciso olhar. Porque, cara, é muito difícil ter uma reclamação. Eu sei que o que cai pra ti, tu vai ali e mata, entendeu? Então é uma coisa a menos que eu preciso me preocupar. Vou me preocupar se tem alguma auditoria em relação a algum atendimento teu ali, que eu sei que não tem. Então é uma coisa que, tá, a gente passa, dá uma olhada para ver o quantitativo, porque aqui a gente trabalha também com racionalização, né? Questão de custo e tal, desenha os processos, o que a gente pode mudar. Eu já cansei de conversar contigo sobre isso, por causa da questão dos deslocamentos, né? Mas enfim. Então, assim, baseado nos KPIs, nos indicadores, ou se algumas pessoas estavam no home office ou que estavam no híbrido, que não tinham aquele rendimento esperado, trouxe para o presencial, tive ali uma reunião de conversa, ó, a situação é assim, tal, aqui que a gente precisa melhorar, não é pessoal, é baseado nos relatórios, né? Eu sou o elo ali entre a equipe e a empresa, eu preciso demonstrar esses indicadores, eu preciso melhorar, eu preciso responder para os donos da empresa, eu tenho isso, né? Como eu sou antigo ali, como eu falei, trafego em todas as esferas da empresa. Eu chego no dono da empresa, no sócio majoritário lá. Converso com ele, eu ligo pro celular dele. Então, assim, eu preciso dar retorno. Então, esse é o discurso que eu uso e trago os caras pro presencial. Vou criar polêmica. Você fala com a Christian? Claro, o Christian é dona da empresa também.
É isso aí. Gente, quem não lembra, a Christian já passou aqui para falar com a gente, tá? Ela Ah, veio aqui, então assistam os episódios. É a segunda vez que a Interop está aqui conosco, marcando presença. E se a Não, não, gente. não, não. Corrigindo. É a 17ª. Eu tô aqui ainda. Boa. Você é host, você não conta. Você não tem personalidade. É tipo os caras do Cacete Planeta, né? A gente não conta. Mas, cara, uma coisa que você falou que eu acho importante e eu vejo muitas vezes a gerência não tem, é que você busca os seus argumentos, tipo, olha, para onde vamos? Vamos fazer home office ou não vamos, ou não vamos fazer home office? Você busca dados técnicos, né? Como você disse, você vai nos KPIs ali e dá uma olhada. Se o cara tiver capado, você volta. Se o cara não tiver, a gente organiza-se por uma outra forma. E porque a gente vê muita gente tomando decisão, às vezes, né, numa posição de importância como a sua, na base do achismo. Ah, não, eu tenho um feeling, eu acho que não deva fazer home office, ou não deva agir, ou não agir diante de determinado comportamento. Então, eu acho fundamental esse negócio de pegar KPIs, indicadores e métricas e olha, minha decisão é baseada não, no não achismo, né? Isso é legalzíssimo demais, cara. É assim, só para vocês terem uma ideia, né? Eu procuro sempre. Eu também não posso me basear só por indicadores, tá? Só para ter uma ideia, tá? Ontem eu, fazendo um relatório de indicadores, eu fiz um comparativo do cara que mais fecha a demanda com um dos caras que menos fecha a demanda. A diferença dava assim, bom, era a metade dos chamados. Só que o cara que menos fecha a demanda é o cara que mais pega pepino. Pega os chamados mais punk, sabe? Que necessitam de um troubleshoot mais avançado e tal. Então, assim, cara, as métricas vão me ajudar, assim, 99%. Mas a gente tem que acompanhar a operação, né? Como um todo. Eu, como procuro ser presente, né? Nem sempre consigo ser 100% presente, porque às vezes tem que estar em cliente. E eu também faço parte de agora estou num projeto também. Estou fazendo o gerenciamento de um projeto, tá? Gerenciei todos os estágios do projeto. Agora estou na parte, no endpoint ali, na parte final, né? Do projeto. Mas então, como eu disse para vocês, uma observação que eu faço, além dos KPIs indicadores, também, se tu for pelos indicadores, tu consegue buscar. Só que essa métrica de chamados mais complexos, eu não tenho nessa ferramenta, entendeu? Mas eu sei porque assim, ó, é um cara que, por exemplo, eu sei que eu tô com vários incidentes, é um cara que já tem visão. Gustavo, estamos com 20 incidentes aí, deve ter uma massiva, deve ter algum problema, né? Eu vou dar uma olhada, vou lá atrás, entendeu? Então, é um cara diferenciado na minha equipe. Eu sei que ele vai ter o quantitativo de chamados menor que os outros. Mas em compensação, ele vai ficar pendurado o dia inteiro no telefone porque ele tá em 2, 3 demandas que são coisas críticas, entendeu? Legal, Gustavo. Eu percebi, pelo que você falou, que o Bruno manda bem no trabalho. Não é surpresa ouvir isso, porque a gente fez curso juntos, ele era um dos melhores da turma. A gente tem esse projeto do podcast, ele é uma peça-chave aqui para gente. Muito bom. Agora, voltando para o Agora tema. vocês querem me deixar com vergonha, né? Vamos falar de podcast, Diego Eduardo. Eu vou voltar para o tema, falando aí da gestão de TI. Você comentou um pouco das ferramentas, Gustavo. Eu queria saber, na parte de gestão de patches, é uma dor que muitas empresas têm. A gente sabe que é um desafio manter os endpoints sempre atualizados. O que você acha disso? Pois é, eu até dei uma olhada aqui, mas quando tu diz gestão de pets, seriam pets de atualização, certo? Sim, de todos os softwares, né? Pois é, a gente não faz isso aqui, eu não tenho até. E até é uma parte bem complicada para nós aqui,
porque o setor responsável pela parte de licenciamento, atualização, PETS e tudo mais, é um setor dentro do cliente, por exemplo, tá? Cara, até vou fazer uma crítica aqui, eu não falei, vou falar o nome do cliente, mas assim, os caras têm aí na faixa de 5.000 softwares dentro desse cliente, tá? 5.000 sistemas, Tá aplicações. vendo como é uma dor mesmo que muita gente tem? É difícil deixar É. tudo atualizado. Não, mas Sistema legado, então eles têm a rodo, né? sistema legado tem a rodo. Tem a rodo e, cara, só pra ter uma noção, a atividade fim dessa empresa é essencial, tá? São coisas pra vida, tá? Pro dia a dia, que todos nós dependemos, seres humanos. Só que esse setor, ele se abstém total, porque tu vê, se eu preciso de uma licença de software, eu preciso do AutoCAD. Aí, né, o usuário solicita a instalação do AutoCAD. Eu tenho que mandar para esse setor para ele aprovar. Ele tem que aprovar e passar a licença também. Passar um manual. Só que, cara, muitas vezes eles não aprovam ou não têm a licença. Cara, é uma confusão. É complicado. Eu tô participando de 2 projetos agora no cliente, tá? Eu acompanho dois projetos. Um de inventário de equipamentos, uma ferramenta de inventário. Tive muitas dificuldades, né? A própria equipe em si, a equipe do sistema, com o cliente, tá? E eu tô fazendo parte do projeto da migração da árvore de domínio, tá? Quem não sabe aí, a árvore de domínio é do AD, do Active Directory, no nível florestal 2008 e vai para 2016. O que acontece? O cliente tinha que fazer homologações, né? Homologações, vamos supor, o Office 2010 não funciona no domínio florestal 2016, é a partir do 2013. Para dar um exemplo para vocês, tá? Mas aí eu quero saber se o softwarezinho lá do laboratório, sei lá, software XY lá, se ele funciona estando no domínio de uma máquina com nível florestal, se ele tem alguma dependência do domínio, entendeu? Então, assim, imagina que eu tenho que migrar 4.500 computadores, eu tenho 5.000 softwares, praticamente não foi testado nada, foi testado o Office e e-mail no celular, algumas coisas assim. Pô, esse negócio assim de patch dependendo de uma coisa ou outra, me lembra bem um programador de uma empresa que prestou serviço pra gente, que o cara ligou o sistema dele a coisas que o Office gerava, o Office 2003 gerava. Aí quando a gente foi atualizar as licenças do Office, a versão 2003, 2007, que já tinha arquivo XML, S, né? Uhum. Já tinha aquelas extensões X no final. Sim. Não funcionava no programa dele. Porque, aliás, o programa dele parou de funcionar porque a gente teve que desinstalar. Você não vai ficar com 2 Office. Se o 2007 já consegue tem retrocompatibilidade com os arquivos, você tira o outro. E quando você tirava, provavelmente alguma coisa na biblioteca ali de compartilhamento saía e o programa do cara parou de funcionar. Que trabalheira que aquele cara deu pra gente, porque a gente demorou pra sacar que era aquilo, porque quem atrela um produto a um produto de segundo, de terceiros, aliás, né? Sim. De terceiros. Eu falei, cara, foi um movimento bem arriscado. Mas Mas vocês ele fizeram o rollback? Não, conseguiram resolver. Não, aí a gente teve que entrar com um contrato com o fornecedor, falar, cara, tem que atualizar isso aí, o mundo tem que seguir, não dá para você ficar preso no 2003, não tem condições pra gente ficar preso lá com seu sistema, ter que manter 2 offices instalados no sistema, não tem como. Mas aí, e nos sistemas em que demorou um pouco para implementar aquilo, então a gente teve que voltar. E depois, quando ele lançou a versão que não precisava daquela dependência, que a gente conseguiu seguir em frente, né? Mas
É uma épocazinha meio tenebrosa. Só pra ter uma ideia, nesse cliente os caras têm um banco de dados em Axis 97. Nossa. Como é que lida? Verdade. Então, cara, e é uns arquivos gigantes. Eu É. não sei o que eles vão fazer, mas enfim, vão manter legado, máquina fora do domínio lá, sei lá o que eles vão fazer, criar uma máquina virtual, enfim. A gente tava selecionando uns HD lá, a gente achou uns HDs mexendo pra ver qual é o HD que funcionava na Java, a gente achou um HD com XP. Eu já fiquei. eh, Como é que é? Meu Deus, ainda tem isso aqui na rede, ainda tem um HD com XP em algum lugar, né? Aí a gente. Agora você vem me falar de Access 97, rapaz. Eu falei, meu Deus. É, a gente tem muita coisa legado. E um outro grande problema é essa descentralização de aquisição de produtos, né, de tecnologia. Porque tu vê, se tu tem um setor de tecnologia, tu vai fazer uma compra, seja para o setor de contabilidade, para o setor jurídico, sei lá, para atividade fim da empresa. Cara, tu tem que envolver as áreas. Não adianta, tem que envolver a tecnologia, entendeu? Porque depois, cara, eu tenho várias situações onde os caras compraram tecnologia que não funciona, entendeu? Compraram uma ferramenta e uma solução para videoaula, para compartilhar a imagem em várias TVs, cara. Coisa absurda, sabe? O software não funciona direito. Coisa horrível, sabe? Então o software veio, os caras gastaram, usaram 2 anos e descontinuaram. Então, cara, por quê? Não envolveram a TI, tem que envolver a tecnologia, não adianta. Isso eu aprendi. Não adianta a gente. Cara, a gente sofre bastante. Eu sei que às vezes o cara quer abrir chamado pra arrumar a geladeira. Mas, cara, tem que envolver a parte técnica, não adianta, tem que envolver a TI. Porque depois dá pepino. A gente tem trabalhado muito nisso. Porque algumas vezes, alguns lugares assim, geram seus projetos tecnológicos sem envolver a TI. Aí a gente falou, mas igual compraram um certificado lá que não era adequado, gastou-se um dinheiro, mas ninguém comunicou a gente que estava comprando o certificado. De repente, não, compramos um certificado aqui. Eu falei, tá. Isso atende você? Isso é pro seu site? Ah, não é isso não? Eu falei, não. Agora vocês arrumam um setor aí um desenvolvedor para fazer essa mágica para vocês aí, porque não é a gente aqui não. Né? Não, Vocês falaram aí do Axis 97. Vocês lembram como que instalava? Eram 14 disquetes para instalar o Office 97. eu lembro, eu peguei essa fasezinha aí. Esse aí eu não sei não. Só você que lembra de disquetes, cara. Eu ando com disquete na minha mochila até hoje, só pra mostrar pros outros que eu ainda tenho disquete físico. Mentira, você quer falar que você fez um ícone do salvar em 3D, na impressora 3D. É quase isso aí a minha filha me disse uma vez, sacanagem. Ô Gustavo, Oi. entre isso aí que tu tá falando, eu tava realmente pensando assim, dentre os clientes que a gente atende, cara, é muito comum isso aí acontecer, né? De chegar na unidade, unidade adquire os softwares, não passa pela TI e não sabe nem como é que é o instalador. Depende muito do Mas cliente, né? Na verdade, eu já passei por muitos clientes, né? Desde órgãos privados a órgãos públicos. Cara, tem empresas que não tem tecnologia que não passa pela TI, né? Não passa pela TI. Por exemplo, eu atendi Borrachas Vipal lá, que é um fabricante de pneu, né? Cara, é tecnologia da informação e automação junto. Tinha reuniões com os caras direto. Ah, o robô não funciona e tal. Cara, tinha vários lances. Tipo assim, só pra dar um exemplo pra vocês. No final da produção da banda do pneu, que é a parte que encosta no chão, né? Que eles chamam de banda do pneu. Ela é enrolada. Aí os caras passam. É tudo automatizado. E aí vem tipo um papel filme que eles chamam, e enrola ela. E aí o cara só cola um código de barra nela, daí ele cai sozinho numa esteira. No final da esteira tem uma ventosa que gruda essa banda de pneu, porque elas têm às vezes de 80 a 100 quilos. Ela gruda
A banda do pneu levanta e bota em cima do pallet correto, de acordo com o modelo da banda. Só que quando a ventosa gruda, ela joga num leitorzinho de infravermelho, sabe? Leitorzinho de código de barra. O cara tava me falando que, cara, tá algum pau no servidor aí, pra tu ver como é que era, né? O cara conversando comigo, eu no chão de fábrica, né? Com notezinho e tal. E tava mais um rapaz comigo, o Diego. E o cara falando, você tem algum problema no servidor e tal, porque olha só, quando a banda puxa ali, ó, ela trava, é alguma coisa no servidor. Cara, vamos olhar. Aí já era gestor na época, né? Mas os caras me mandaram pra lá, manda o Gustavo que ele é mais detalhista e tal, vai dar um apoio. Tá, daí eu fui, levei mais um técnico comigo. E a gente começou a comunicar com o servidor, via que não tinha problema e tal. Testei um monte de coisas e nada, né? Comecei a pesquisar sobre leitor de código de barras. Cara, daí eu comecei a pesquisar e vi que é o seguinte, o leitor de código de barras, onde tu vai fazer a leitura, não pode estar escuro. Tem que ser um ambiente claro. Ali era escuro, era um breu. E aí beleza, daí eu anotei tudo que tinha que anotar e depois eu tinha que conversar com os caras da automação lá. Daí tive uma reunião com o engenheiro lá de automação. E eu falei, cara, assim, ó, a gente fez todos os testes possíveis, mas não demonstra nada, nem queda no servidor, nada. E eu dei uma lida aí, dei uma pesquisada na internet. Eu vi que para fazer a leitura de código de barras, esses infravermelho, o local não pode estar escuro, tem que ser claro. Os caras pegaram uma lâmpada, levaram e deixaram uma lâmpada e ligaram a esteira. E aí lia toda hora. Entendeu? Mas é porque eu te digo assim, por isso que é importante as áreas estarem unidas, entendeu? Trabalharem em união, porque senão a gente tem muita dificuldade, né? Principalmente nós da TI, né? Você falando disso me lembrou uma história que eu já contei aqui antes, de uma solução lá que um amigo tinha passado, que o leitor de código de barra dele, ao contrário do que você viu, estava com problema com uma sala muito iluminada. Mas, Pode ser, pode ser. não, mas sabe o que que era? Que ele leu? Era a frequência da lâmpada, porque essas lâmpadas brancas, a lâmpada, na verdade, ela não fica constantemente acesa, né? Ela micro apaga e acende, só que pra gente é tão rápido e a gente não vê. Sim. Então, por causa dessa frequência, aquilo atrapalhava a leitura do código de barra. Aí até eles trocarem a lâmpada, a solução deles foi fazer uma mini sombrinha no uma zona assim, cinzenta, Sim. onde ele podia escanear. Eles escaneavam ali e tal. Aí foi fazer o teste e ficava assim, chegava a ser doido, né? Porque pra gente que não pesquisou do assunto, né? Sim. Conheceu ali na hora, na sombrinha escaneava. Não, lógico que não no breu, igual você falou, né? Mas Sim. na sombrinha escaneava e na parte muito clara não escaneava. Né? Cara, são coisas que tecnologia, né? Sabe que o Bruno não deve saber também. Eu tenho problema de audição, tá? Eu escuto só do ouvido direito. Eu tenho surdez unilateral profunda. É uma das coisas que me traz dificuldade também no dia a dia, né? No trabalho, no estudo, enfim. Mas a gente se adapta, né? Então, esses últimos tempos eu comecei a procurar soluções. O pessoal me comentou que tinha algumas tecnologias e tal. E aí tem uma tecnologia nova que é o tal do Cross. Tu bota um aparelho no ouvido onde tu não escuta, o som que vem do lado onde tu não escuta, ele joga pro aparelho que vai pro ouvido bom. Ó, Aham, que maneiro! aham, legal, bem legal. E tem outras soluções também. Tem um de condução óssea que é melhor ainda. É a mesma parada, só que é um aparelhinho que vai só no lado onde tu não escuta e ele leva o som pelo osso. Ele fica meio robotizado, mas enfim. Onde eu queria chegar, é o seguinte, eles emprestam pra tu testar, né? Eu chegava na empresa, o troço parava de funcionar. Aí eu digo, mas que... É que o equipamento não bateu ponto. Não, cara, ele tem interferência com a frequência das lâmpadas de LED. Acredita? Aham. Não, daí não tem serventia, né? O aparelho esse, o Cross, ele
ele tem essa interferência com as lâmpadas e ele não voltava a funcionar quando eu saía do ambiente. Eu tinha que desligar e ligar ele novamente. Aí o teto é baixo na interop, né? E aquelas lâmpadas de LED comprida. Então, cara, eu mal entrava, ela já parava de funcionar. Só que daí tem uma outra solução que eles chamam de Raga, eu acho, Raga. É um outro que é de condução óssea, daí esse aí não tem interferência com as lâmpadas, enfim. Mas eu tô nessa encrenca ainda, ainda não resolvi, né, o que eu vou fazer. Mas enfim, é isso, pra tu ver como é que é. Os caras fizeram uma tecnologia, um aparelho auditivo, que tá na mesma frequência das lâmpadas de LED. Caramba, eu tô aqui tentando pensar como ela funciona. Porque a gente já sabe, ou se vocês não sabem, para quem tá ouvindo, né? Wi-Fi com micro-ondas, com telefone sem fio, não funciona muito bem, né? Pode gerar uma interferência. E eu juro, eu defendo essa teoria e o pessoal fala que não tem. E carro velho influencia também. Tenho certeza que aquele troço vibra na frequência do Wi-Fi. Não tem como, cara. Porque se dava pau na tua TV, você já viu TV quando o carro tá ligado lá, que liga um carro velho por aí a TV fica ruim? Não, eu nunca vi essa. Sim, aí, viu? Vem morar no interior que você vai ver essas coisas, porque na cidade Ah, grande não vê isso não. Mas, você vê, então assim, a tecnologia às vezes surpreende a gente de formas inesperadas, né, cara? Você pensa, como que o meu aparelho vai parar por causa da luz? é. Chega a ser fantasioso, até mesmo pra mim, pelo menos. Né? Pô, chegou a ser fantasioso. Não, pô, por que parou de funcionar? Porque acende a luz. Oxi. Daí não tinha porquê, né? Na verdade, uma das soluções é esse, é um aparelhinho um aparelho que tu encaixa no ouvido, né? E o outro é uma cirurgia, tu bota tipo um imazinho na cabeça, e aí é só um aparelhinho que tu pega ali e encosta no imã quando tu vai usar. Aí, pra mim, a solução seria só esse, né? Da cirurgia na cabeça e tal. A médica disse que é bem simples, a cirurgia é bem simples mesmo. Vou acabar fazendo, mas eu dei uma segurada aí. Então, Ah, se você achar que precisa, né? Eu também é, tô. Se achar que precisa, vai. Se não achar, fica. Pensa aí. O que é, que você vai fazer? Né? Porque é importante, né, cara? É um ah, negócio na sim. cabeça. Então, Não, mas sabe que eu fiz a experiência com esse segundo aí, que é o da cabeça? Cara, experiência fantástica. Fantástica mesmo. Muito, muito boa, assim. Ampliou bastante a minha audição. Bem bacana. pô, legal. Aham. Deixa eu fazer uma pergunta aí, alguém de vocês. O Bruno eu sei que tem certificação, né? Alguém tem certificação? Alguém aí tá no ramo de agilista? Ó, eu tirei uma certificação de Scrum, né? De Scrum, né? Scrum, depende aí como é que vocês vão gostar, mas o certo é Scrum. Mas eu tirei uma de Mas a Scrum. Scrum também tenho. Ah, tu Não, tem então, isso? Tenho Scrum em DevOps. Ó, boa. aumento, aumento! O Bruno, você vai me pagar um negócio muito bom, que eu pedi aumento pra Christian, agora pedi aumento pra ele. Você, como, né? Você tá me devendo, cara. Pô, eu fiz esse final de semana, cara, da Scrum Foundation, né? Graças ao Heitor aí que me deu a moral aí eu tirei, foi mó massa. Parabéns, Marcelo. Me mata de orgulho, viu? Legal. Eu tenho o ITIL, tenho o ISO 27001, tem algumas outras aí, o LinkedIn vai estar na descrição do Node, porque são muitas, eu não vou nem lembrar. Com toda a humildade eu tô falando, tá? Ah, tá bom. Aqui o Aquele velho máximo, né? De todas as minhas qualidades, a umidade é que sobressai. Heitor é o nosso Google, cara. O que você precisar, você pergunta pro Heitor. Não pergunta Ah, pro. legal. Pô, se tiver, eu também tenho algumas certificações, né? Na verdade, eu comecei lá tenho MCP, tenho algumas. A minha área era mais Microsoft, né? Eu tenho algumas 7, 8 certificações Microsoft ali de desktop, servidor e tal. Também tenho o ITIL. E eu tenho uma gratuita ali que eu fiz de LGPD. Tem mais a de LGPD, né?
Opa, que gratuito é essa aí de LPGPD que eu não conheço? Pô, já mando pra vocês aqui, peraí. É CertSite, não é? É, essa mesmo eu mandei pra vocês, Bruno. Essa é uma das que eu tenho Não, mas eu também. também fiz. Ah, Ah, eu que não fiz? Eu que trouxe aqui da parada? E essa eu mandei lá no grupo, Marcelo. Você moscou, hein? Ah, mas eu acho que tá aberto ainda, acho que tá aberto ainda. Gurizada, voltando ao assunto. Gustavo, tu tava falando que tu trabalhou com essa parte de automação, né? Sim. Tu sabe que, como eu cito assim, em vidas passadas, cara, eu envolvi numa indústria e indústria a gente se envolve com automação, não tem como não querer. Sim. E tu sabe que o cara que tá na ponta é onde a gente consegue sempre as melhores histórias. Sim. E eu tenho uma assim que eu guardo comigo, que eu assim, eu trabalhava já com a parte de informática, mas eu interagia muito com o pessoal da automação. E o gestor que é responsável pela automação é o gerente de elétrica. E uma vez, cara, eu, bem de sangue doce, fui chamado por ele na sala de reunião da elétrica com urgência. Aí eu, tá, alguma coisa aconteceu, vamos lá. Cheguei na sala, o cara sozinho, virado assim, vamos dizer, de frente pra porta, com o notebook virado pra parede, sozinho. Aí eu pensei, tá, temos algum problema muito sério aqui. Aí entrei, já com aquela cara mais fechada, sabendo que é alguma coisa séria. Aí ele me diz assim, senta aqui. Sentei do lado dele, pensando assim, tá, o que que aconteceu? Aí o cara me diz assim, ó, Bruno, não é profissional, é particular. Preciso de um socorro teu. Aí eu, como assim? Aí ele me explicou que ele estava com o notebook, vamos dizer assim, ele tinha um relacionamento extraconjugal, ele terminou esse relacionamento e a pessoa não aceitou o término do relacionamento e encheu o notebook dele de foto em tudo que era a pasta que vocês imaginavam. E ele me pediu assim, ó, me ajuda, eu não sei mais onde procurar, mas eu ainda acho fotos. Aí, tá, né? Gastamos ali algum tempo, assim, chegamos a gastar algumas horas, mas limpei aquele computador dele. A gente, assim, ó, tinha foto mesmo, tinha foto do jeito que a pessoa vê o mundo. Tu sabe que os guris esse tempo foram atender um alto escalão aí do cliente. E o cara tava meio espiado, né? E aí se dizendo que os guris que foi mostrar não sei o que e abriu sem querer o Xvideos histórico dele. Mas um alto escalão ali. Alto escalão do cliente. Era o líder máximo da empresa. Rapaz. A gente vê quando pega uns negócios esquisitos também, né? Assim, a gente fica sacaneando lá, a gente depois tem que ficar. Porque a gente, às vezes, lida com pessoas de alto escalão, né? A gente tem que cortar graciosamente aquele acesso. O computador tá com umas páginas de trabalho que não funcionam mais. O que que aconteceu? Né? Ah, pô, mostra aí qual é a página aí que não funciona. Ah, é a página do UOL. Ah, então ó, vamos ver a do UOL. A do UOL funciona, viu? Ah, então tá bom. Acho que eu me enganei. Ah, tudo bem, faz parte. Ah. É complicado, cara. Olha, a gente pega de tudo, né? Gente que tá aí no dia a dia atendendo 4, 5 mil usuários na mesma empresa, a gente pega de tudo que é coisa, né? Show de bola, Gustavo. Queria agradecer aí sua presença com a gente. Esse bate-papo foi muito bom, mas estamos chegando no final do Podputs de hoje. Eu queria ouvir as suas considerações finais. Bom, deixa eu ver o que eu posso falar aqui um pouco. Cara, para a área de TI aí, o que eu gostaria de falar, assim, como consideração final, é que
recado até pra vocês, né? A gente tem que cuidar com essa síndrome de burnout aí. O excesso de trabalho, a carga de trabalho excessiva, que causa um esgotamento, essa competitividade dia a dia com aquecimento a TI, né, como um todo. Essas rotinas de estresse de trabalho, né? E a gente sempre procurar ter gatilhos procurar curtir um pouco, aproveitar um pouco a vida também, né? Eu sou um cara que eu tenho bastante estresse no trabalho, mas eu gosto muito do que faço, né? Então é uma coisa que me satisfaz muito, né? Eu me sinto bem útil, assim, né? Faço com amor, mas óbvio que tem muito estresse envolvido também, né? E é isso, pessoal. É o que eu queria passar para vocês, é um pouco isso, né? Ter gatilhos para fugir um pouco desse cansaço físico e mental do dia a dia. É uma boa dica, a gente tem que ficar atento mesmo. Bruno, parabéns, muito bom saber que você tem excelência profissional, você é um baita cara, eu queria ouvir suas considerações finais. O que eu vou falar depois disso? Não, gente, foi bom o episódio. Gustavo é um cara que eu já trabalho com ele há algum tempo, sei da capacidade e gosto do que a gente faz. Então, assim, só deixo o meu agradecimento por ter vindo participar do nosso podcast. E o mais, como sempre, né? Meu muito obrigado a todo mundo que nos escuta. Que ainda se dá o tempo de ouvir uma horinha ali, a gente falando um pouquinho aqui. É que a gente não fale muita coisa, vamos dizer assim, com conteúdo, mas a gente fala, né? A gente fala um pouquinho aqui. Ih, não fala, a gente fala coisa com conteúdo pra caramba, Bruno. Oxe. Pessoal, eu agradeço vocês aí pela oportunidade. Em relação ao Bruno, realmente é um profissional impecável, né? Ele tem um reconhecimento não só meu, mas de toda a empresa ali, da gestora do TJ ali, a Christian, que é uma das donas da empresa, do próprio Joel também, que é outro dono da empresa. Então, o Bruno é um cara que realmente um cara que não precisa delegar, não precisa pedir, não precisa cobrar, entendeu? Ele te traz, né? Ele te traz o resultado e muitas vezes se ele entra em contato é porque tem alguma dúvida em cima de algum processo ou algum erro por parte do cliente. Normalmente é erro por parte do cliente. Vou deixar com vergonha. Legal. Não, Bruno, é verdade. Marcelo, parabéns por mais uma certificação. Virão outras ainda. Queria ouvir suas considerações finais. Pô, obrigado aí. E eu quero dizer, gente, diante de tudo, que é uma honra estar com vocês, porque cada dia que a gente está aqui, a gente aprende um pouco mais. Hoje, assim como foi hoje no Node com o Gustavo, a gente acaba de ver novamente a capacidade profissional do Bruno aí, que, se vocês não sabem, é o Bruno que edita essa parada. É o Bruno que levantou esse podcast um dia, ele já estava com a estrutura prontinha pra gente, então o Bruno é realmente fantástico. E a conversa hoje foi muito boa, foi muito esclarecedora, vários temas sobre, principalmente a questão de gerenciamento. E eu fico o convite, Gustavo, volte mais às vezes para trocar uma ideia com a gente. Tem muita coisa que a gente deixou um gancho bom pra gente falar sobre coisas, sobre o burnout, a exaustão do profissional, né? E aconteceu muito porque, como o Gustavo mesmo levantou, nessa pandemia a gente teve uma alta demanda, galera. Então, vamos trocar um dia, vamos tirar um dia para falar disso aqui. É importante a gente apoiar os amigos que estão em casa também. E é isso. Tá certo, é isso. Agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!